Outsider é uma expressão inglesa que define aquele sujeito que não se enquadra em regras, aquele cara que corre por fora. Outsider também é o nome da nova versão do Renault Kwid. É este carro que nós vamos analisar hoje. Está no ar Os Especialistas. Os Especialistas. Oferecimento: Ford, Mercedes-Benz, OLX e Renault. Bom, Fernando, agora já dá para parear celular, Apple CarPlay e Android na central multimídia do Kwid. Essa realmente é uma vantagem que não existia antes no Kwid, né? Hoje todo mundo exige, todo mundo tem um celular, a maioria dos celulares já estão bastante avançados, né? Então Verdade. tem as últimas versões tanto do Android Auto como do CarPlay. Então isso é um grande facilitador, você não precisa ficar pendurando o celular no vidro. É um fica grande apelo, exposto, é um grande chato, apelo né? de vendas hoje, né? O Fundamental. celular pendurado no vidro desperta o olho de amigos do alheio, como se falava antigamente, né? Então esse problema foi resolvido. Mas vale lembrar que essa é a versão mais cara do Kwid. É. Ela é topo de gama. Eles aproveitaram e entraram nessa onda, né, do aventureiro, né, e fizeram as fórmulas já conhecidas, que são os apliques, normalmente em cor preto fosco, né, que é o que aconteceu aqui, tem as molduras em torno do farol de neblina, São poucas mudanças estéticas, mas são marcantes. spoilerzinho na frente, que você prefere chamar de... Isso é um skid plate, né? Mas Exatamente, é a maneira, outra forma de falar, duas palavras em inglês, mas paciência. Na realidade, a Renault chama de ski. Ski, né? Ski. Tá certo. E na lateral tinha uma coisa interessante que eu gostaria de comentar com vocês, né? Aparentemente, todos esses carros que têm esses apliques laterais, eles são, nos arcos de roda, eles são aplicados sobre o metal, mas o pulo do gato que tem aqui, que a Renault fez, foi que isso daqui é uma extensão da chapa. Ou seja, se você tirar isso daqui, você vai ver que tem vamos dizer, um círculo bem maior. Então, como você não precisou colocar o aplique sobre o metal, você tem uma grande vantagem. Teve o mesmo apelo visual e com a vantagem de você trocar o metal por plástico mesmo aqui. Então, de modo que essa foi um macete que explica, inclusive, que o carro pesa tão pouco, né? Que é uma grande vantagem dele, né? Pesando menos, precisa exigir menos do motor, consequentemente, consumo melhor. Sim. E a gente nota que aqui também o carro ganhou essas barras de teto, né? Que são... Muito interessante esse aplique aqui também. São pequenos detalhes, mas que funcionam, né? Dá uma certa leveza. Essa aplicação de um... Também. Vamos chamar de protetor de porta, né? Exato. E que funciona bem, né? Então, é bem aplicado. Quer dizer, o carro até se presta para isso, né? Porque ele já foi desenhado para ser um carro um pouquinho mais alto, lembrar, por exemplo, um aspecto de um SUV, embora na realidade seja um hatch, né? Sim, eu vou pegar a colinha aqui, assim, ele tem bons ângulos de entrada e de saída. Já foi projetado assim. Eles têm 24 de entrada, que é um número interessante, e 40 no ângulo de saída. É impressionante, né? E a altura do solo dele, de 18 centímetros, também é uma vantagem para andar aqui na cidade, né? É importante dizer que o Outsider não mudou em relação à altura de rodagem. Quer dizer, muitos carros que derivam de hatch comuns são obrigados a fazer esse recurso de aumento Aumenta um pouco a mola para deixar o carro um pouco mais altura alto. de rodagem um pouco maior. Isso aqui não foi necessário porque o vão livre já era tão bom que não precisaram gastar muito nisso, né? Foi mais que o suficiente. A diferença entre essa versão Outsider e as demais
com essa é a quarta versão. Isso. Então a diferença entre essa e as outras 3 é que esse carro ele pesa 20 quilos a mais. Pouca coisa, né? Por conta aí dos acessórios e dos enfim, apetrechos, né? dos apetrechos. Na traseira, vamos ver o que mudou? É fórmula já conhecida, só colocaram o skids, né? Os esquis. Os esquis por baixo da placa, né? Da zona da placa, o resto não mudou nada. Porta-malas fácil de ajeitar, não é um maior porta-malas do segmento, é um pouquinho maior do que, por exemplo, do AP, 5 litros, mas é suficiente para a proposta do carro, que é um carro basicamente urbano. Não dá para viajar com 5 pessoas, não é a proposta do carro. Não é a né? proposta. Aqui o batente é um pouquinho elevado, né? Você tem que fazer um pouquinho mais de esforço, mas isso também, muitos hatches têm essa mesma configuração. Vamos dizer que aqui é um Isso aqui carro não é para uma perua, levar... não é uma station que a Sim. porta vem até o para-choque. Então Sim. essas limitações são normais Vamos, para esse tipo de vamos projeto. considerar que dá para levar uma boa compra de supermercado. Ah, com folga, com folga. A Renault resolveu comunizar. Ela trocou os freios dianteiros a disco, que eram freios sólidos, por freios ventilados. Pode não parecer uma mudança mecânica grande, mas vai dar diferença. Ela aproveitou, além de trocar o disco de freio, tem um servo-freio um pouco maior também. Com mais... O diâmetro do pistão da pinça também um pouco maior. Aumentou, né? Tudo isso para melhorar a resposta de frenagem. Então vamos olhar aqui como é que é o espaço atrás, bom ângulo de abertura, o banco dianteiro regulado para a minha altura. Realmente não é com muita folga. Você queria o quê? Um carro subcompacto não é tanta folga assim. Mas o espaço para a cabeça é surpreendentemente bom. E aqui sentam 2 pessoas, 2 adultos, eventualmente uma criança aqui no meio, né? Mas aqui tem uma outra característica que é o apoio de cabeça incorporado ao encosto. Isso se faz aqui não é propriamente só por estética, é que como você precisa ter um preço menor, é mais barato você fazer um banco com o encosto incorporado do que fazer o encosto separado. Mas não quer dizer nada, você tem muitos carros Sport, por exemplo, que usam essa mesma solução. Então aqui, obviamente, foi para buscar o custo menor, mas a estética está respeitada. Bom, Fernando, aqui o destaque é a central multimídia, que a Renault chama de Media Evolution, essa tela de 7 polegadas, que agora tem capacidade de ler Android e Apple. Isso realmente merece o nome, evolução da mídia, né? E você vê que aqui o carro também ganhou esses detalhes, né? Na cor dourada, né? Tem uns apliquezinhos nos raios do volante, no pomo da alavanca. E no banco também, né? No banco e nas laterais de porta. Vê-se que quando ele foi projetado, foi caprichado, né? Não tem exageros de acabamento, mas foi suficiente para marcar uma diferenciação entre as versões normais e a Outsider. De certa forma, trazer uma vivacidade, né? Uma alegria aqui para o interior. Sem exageros, inclusive. Sem exageros, Assim, você vê que é a profusão de plásticos rígidos. Assim, a regra, mas é a regra de todos os carros. Aí não tem milagre, né? Baixar o preço, né? E uma coisa interessante que isso são os airbags laterais, que é o único carro dessa categoria. E, aliás, nem carros de categorias superiores. Não tem isso, é verdade. Ok? E esses airbags são de série em todas as versões. As versões. Tem um airbag duplo frontal. Os obrigatórios, Os né? obrigatórios e mais os 2 laterais aqui que saem do encosto dos bancos dianteiros. Vamos andar então para ver como é que ele se comporta? Mecanicamente o carro não mudou, mas eu já dei uma freada rápida aqui, é outra resposta. Isso realmente. A modulação do pedal, melhorou? Melhorou bastante, o esforço aplicado é bem menor do que era antes, graças ao servo-freio
de maior diâmetro, né? E eu acho que isso daí realmente faltava no carro. E a Renault corrigiu e vale para toda a linha, né? Tanto para o Outsider, está estreando no Outsider, mas está em toda a linha do Kwid. Vai ser aplicado em todas as outras versões, né? Isso, exatamente. Um dos destaques do Kwid é esse motor 3 cilindros de alumínio, não é? Com 12 válvulas. Sim, Bloco cabeçote de alumínio, sim, né? todo de alumínio, tem 12 válvulas, duplo comando, Não variável. não variável. Porque né, a gente sabe que não precisa, porque o carro é tão leve, pesa menos, nos casos aqui pesa 810, o convencional pesa 790, então o que funciona aí é a relação peso-potência. Sim. Então ele mesmo com um motor um pouco com potências nominais menores, como ele pesa menos, a sensação que ele vai dar é parecida com dos outros subcompactos que estão hoje à venda no Brasil. Você falou em peso-potência, a relação peso-potência é de 11 kg por cavalo, que é uma relação muito razoável, né? Até mais ou menos alinhada com os outros carros. Mais Os carros fortes. são mais potentes, mas também são São mais pesados. pesados, Né? Então, exatamente. elas por elas, a sensação que é o que importa é exatamente igual, né? E sempre com câmbio manual de 5 marchas. marchas. Esse motor de 1 litro, 3 cilindros, ele rende com álcool, que é o rendimento máximo dele, 70 cavalos. Isso. Que é bem razoável para um carro desse porte, né? E dessa vocação urbana. Isso acaba refletindo também no consumo. Mas hoje quase todas as pessoas até conseguem fazer médias um pouquinho melhores, viu? Porque eles fizeram a correção na tabela para compensar a diferença entre a pode ser o medição que eu caso. uso em laboratório, né, e com o uso normal. Então eles fizeram uma correção linear, por isso que às vezes dá esses números. Sabe que a gente pode se perguntar qual o propósito de uma versão topo de linha de um carro como o Kwid, quando a gente sabe que carros numa determinada faixa de preço, até 100 mil reais, vamos dizer, o comprador prefere as versões intermediárias. Mas para esclarecer isso, eu falei com o Carlos Henrique Ferreira, que é o diretor de comunicação da Renault, e vamos ver o que ele respondeu. Bem, o que a gente tem que entender, o mercado e o cliente, ele é cada vez mais segmentado. E nós, como fabricante de automóveis, temos que tentar atender a todo tipo de cliente. Então a gente tem sim a versão do Kwid, a versão de entrada, que é a versão Life. São 4 versões com essa. São 4 versões, essa é a 4ª versão. Você tem a versão Life, quando a gente lançou, a gente previa 5 a 10% da versão Life, 60% da versão intermediária, como você próprio diz, realmente que é a versão Zen, e depois a gente tinha ali um 10, 15% da versão topo de linha. E felizmente isso tem se confirmado. Esse é o cenário que a gente vê hoje de compra, de mix de compra do Kwid. Então o que a gente faz, na verdade, a gente entende que, como eu disse, tem cliente para todo tipo de produto. A gente tenta entender. E a gente vê vários Kwids no mercado bastante assessorizados. A gente vê até, inclusive, Kwid com a capota bicolor, igual o Captur. Então você tem um público que quer dar uma Isso também é uma sofisticada. tendência, né? O sujeito compra o intermediário e depois vai equipando aos poucos. Você já oferece uma versão completa. Exatamente. Já tem um cliente que não quer ficar sabendo de colocar acessório e tal, e quer uma versão já mais completa. Então, a gente sabe que não vai ser a versão mais vendida, mas com certeza a gente acredita que com essa versão a gente vai sim atrair mais clientes. A suspensão também é bem calibrada, né? Tem o sistema McPherson tradicional na dianteira, o eixo de torção na A traseira. fórmula é a mesma. O que importa aí é o ajuste fino, de resposta aos obstáculos, né? E isso a engenharia brasileira realmente dá show sobre qualquer outra engenharia fora. Anos e anos de estradas ruins levaram a engenharia brasileira a se especializar em suspensão. Exatamente. Foi aqui que nasceu, por exemplo, o amortecedor com stop hidráulico, para quem não sabe, né? Para os carros franceses, principalmente. Né? Exatamente. Então isso foi a salvação por causa dos movimentos de queda de roda, quando você passa por lombada. Será que isso era representado pelaquela batida seca do amortecedor?
Hoje é difícil você apontar um carro que foi projetado no Brasil que não tem a nota ótima em suspensão. Direção hidráulica, né? Nesse caso. Nem precisaria, né? O carro é tão leve. Mas hoje ficou quase um item tão exigido, né? Que você nem pode pensar em fazer hoje oferecer um carro com direção não assistida, porque não é uma direção elétrica, né? Então a resposta não é exatamente igual, mas é suficiente para o dia a dia. Outro detalhe interessante aqui no Kwid é que, apesar das dimensões, do tamanho compacto dele, ele tem câmera de ré. Muito útil mesmo num carro pequeno, porque o carro pode ser pequeno, pode ser comprimentos razoáveis, não sai muito largo, mas você não consegue ver quem está fora da sua visão. Exatamente. E outra coisa interessante é que ele tem vamos dizer, Driving Echo, que ele chama, né? É um Driving Echo que é um orientador de consumo. Quer dizer, ele te estimula a dirigir economicamente e com isso você vai ganhando pontuações. Aqui no caso, você já está com 76 pontos sobre 100. Você está dirigindo economicamente. Apesar de dar umas aceleradas aí, fora de padrão, só para poder fazer uma demonstração. Fernando, para a gente encerrar o programa, eu queria que você destacasse um ponto positivo do Kwid nessa versão mais cara, que é a Outsider. Olha, eu acho que continua sendo em relação custo-benefício, sabe? É um preço bastante razoável para o que o carro oferece, né? Ele é mais barato que os concorrentes diretos. Isso, e não está muito inferior aos outros, né? Em termos de acabamento e o que oferece, né? E o motor permite uma relação peso-potência, que é o que você sente no dia a dia, mais ou menos alinhado com os outros dois concorrentes principais. E o ponto negativo é que não tem nem opção para você fazer regulagem do volante em altura, vamos dizer, em distância não, porque é caríssimo, né? Mas seria sempre interessante ter a possibilidade de ter a regulagem de altura para você conseguir se adaptar aos diversos biotipos de quem dirige, né? Eu concordo, eu também daria como ponto positivo, afinal, a possibilidade agora de você conseguir espelhar o seu Apple ou o seu Android na central multimídia. Bom, meus amigos, então esse foi mais um episódio dos especialistas, do canal Os Especialistas. Eu queria agradecer a audiência de vocês. A gente teve aí um aumento de audiência substancial nos últimos dias. Obrigado pelo prestígio. Continue acompanhando a gente. Se você gostou do canal, inscreva-se, curta, acione o sininho para você receber as novidades. E toda sexta-feira temos um filme novo. E nos demais dias você pode acompanhar a gente nas redes sociais. É isso, Fernando? É isso. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.